Dezembro de 2019. Em Wuhan foram identificados os primeiros casos de infecção com uma nova e ampla família de vírus que ficaria mundialmente conhecida pelo nome SARS-CoV-2 ou simplesmente a doença da Covid-19. Rapidamente esse vírus tomou o mundo, se espalhou com a sua virulência e nos impressionou a todos com a sua alta capacidade de transmissão e de letalidade. Todos nós sofremos. A pandemia mudou o mundo. Nós somos desafiados e estamos sendo desafiados todos os dias a nos reinventar, a nos readaptar no trabalho, no pagar as contas, no fazer compras, no entretenimento, nos relacionamentos. Nós estamos vivenciando uma realidade desconhecida. É o recomeço de um mundo novo. Mas preste atenção aqui nessa noite. Me permita perguntar para você, no início desse congresso. Será que o mundo está recomeçando melhor? Será que nós estamos recomeçando do jeito certo? É justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu gostaria nessa noite de conversar com você sobre o melhor jeito de recomeçar. Abra, por favor, a sua Bíblia no nosso texto base, em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Desde já, quero cumprimentar todos que estão aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse lugar, que você se sinta muito bem e que Deus fale ao seu coração, como falou ao meu, como tem falado e vai continuar falando aqui conosco. Um abraço e um beijo muito especial para o Weber, para essa pessoa que eu amo muito. Deus te abençoe, meu irmão. Filipenses capítulo 13, versículos 13 e 14 é a nossa divisa. Nesse primeiro dia de congresso, você já está percebendo que recomeçar não é exatamente como a gente imagina, a gente enfrenta algumas dificuldades, estamos nessa noite, mas vamos fazer como o apóstolo Paulo fala aqui, meus irmãos. O nosso desafio é encontrar com o apóstolo o melhor jeito de recomeçar. Amém? Amém? Você abriu então em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Vamos fazer a leitura então. A minha versão diz o seguinte. Eu vou citá-la na versão da Nova Almeida atualizada, mas é igualzinha, confere com o seu conteúdo aí. Diz assim o apóstolo Paulo no versículo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, ou para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Pai mais uma vez? Pai Santo, enquanto todos nós estamos aqui com os olhos nessa verdadeira bomba para o nosso coração, te clamamos que diante dos nossos olhos se abra uma pista de corrida celestial, que nós enxerguemos pelos olhos de Cristo as nossas raias e sejamos nessa noite decididos a nos tornar atletas do Senhor, que correm com obstinação até o alvo, até o final dessa meta, até a linha de chegada em Cristo Jesus. Eu peço assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, existem coisas muito fabulosas e fantásticas de se conversar a respeito da igreja de Filipenses. Mas nessa noite eu queria concentrar nossas atenções aqui no capítulo 3. No capítulo 3, o apóstolo Paulo está enfrentando um grande problema na igreja. Ele que estava preso em Roma, escreve essa carta para essa igreja. E nessa igreja havia um grupo de falsos mestres,
pregando que eles já haviam conseguido, imaginem você, a perfeição espiritual. O que é que esses pregadores falsos estavam dizendo? Nós, ao mesmo tempo, cremos em Jesus Cristo, mas nós encontramos um jeito de ascender espiritualmente, e chegar num nível superior, seguindo a lei dos judeus. Então aqueles homens estão tentando juntar o melhor de dois mundos, a fé em Jesus e a lei dos judeus. E o que o apóstolo Paulo faz no capítulo 3 é uma análise madura da vida cristã. Mas será que o cristão pode dizer de fato que ele chegou à perfeição? Você pode, com o apóstolo Paulo, pensar diante desse falso ensino, afinal de contas, a gente já chegou no melhor da nossa vida? Você acha que os acontecimentos mais promissores, que o momento mais fantástico, que a experiência mais tremenda de Deus já aconteceu? Será que Deus não pode fazer novas e diferentes coisas na sua vida? É essa a luta do apóstolo Paulo no capítulo 3. E quando ele fala aqui no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, ele está revelando para nós a sua maturidade. Ora, não é possível crer que, não importa o que você tenha passado, as experiências que você tenha colhido, nada disso é impedimento para que coisas novas e diferentes venham sobre você. Portanto, o apóstolo Paulo está avaliando a sua vida. E se ele faz essa avaliação no versículo 13, no começo, dizendo, irmãos, quanto a mim, eu ainda não alcancei. Imagine eu e você, meus irmãos. E aqui o apóstolo Paulo, então, prepara uma imagem que eu quero. Por favor, preste atenção agora em mim, por favor. Isso. Eu quero que você grave, que você tenha essa imagem em mente. Nos evangelhos, aliás, nos livros em que o apóstolo Paulo escreve, nas suas cartas, ele usa de diversas imagens. Ele usa da imagem militar, o escudo da fé, capacete da salvação. O apóstolo também usa da imagem arquitetônica. Nós somos o edifício de Deus, construídos para a glória de Deus. E ele usa também da imagem atlética, que é uma das minhas favoritas. Há muito tempo atrás eu já fui um corredor. Há muito tempo atrás. E o que o apóstolo vai fazer aqui é, então, combater esse falso ensino, trazendo essa imagem do atletismo. Ele vai usar a imagem do antigo teatro grego, do antigo estádio grego, melhor falando, com a sua pista para as corridas que aconteciam ali. E essa semana, me preparando, estudando esse texto, eu assisti a alguns documentários interessantes. Hoje você sabia que ainda existe um grande estádio que remete à era do nosso princípio do cristianismo? Nós temos um estádio chamado Estádio Panatenaico, no coração de Atenas. Ele foi construído no ano 300. Passou um tempo de esquecimento e pelo trabalho dos arqueólogos foi reencontrado, restaurado e serviu como palco da primeira Olimpíada moderna em 1896. Mas não apenas isso. Esse estádio ainda está de pé hoje em Atenas. E foi sede das Olimpíadas de Atenas em 2004. Quem assistiu? Eu já sabia que não ia ter muita gente. Mas esse estádio ainda está de lá. O estádio Panatenaico. É um estádio fabuloso. Se você puder, depois procure. 60 mil lugares. Imagine aí. Todo construído em mármore. Uma coisa linda. E aquele estádio é mais ou menos o que o apóstolo está se referindo, está se remetendo. Ele vai construir essa imagem nos versículos 13 e 14 para falar da vida cristã, da nossa caminhada cristã. Portanto, preste atenção, atente o seu coração para isso. Como é que eram esses estádios gregos? Alguns tinham mais ou menos um oitavo da milha romana, que dava quase 2 quilômetros, mas o seu formato era extremamente interessante. Eles tinham formato de U, ou de ferradura. Portanto, o corredor saía aqui da sua raia, aqui na sua entrada. Ainda existem pedras daquele tempo em que os corredores apoiavam os seus pés para a largada. E eles tinham que fazer um trajeto em forma de U. Eu não estou fazendo um muito bonito não, né? Mas até chegar na linha de chegada. Portanto, nessa noite, mentalize esse trajeto. Mentalize essa estrada, essa pista de corrida. Esses
corredores ficavam um do lado do outro, havia uma corda que era suspensa na frente deles, e quando a corda caía, era alargada. Eles tinham que correr, cada um na sua raia, até alcançar uma fita que ficava aqui próximo da entrada do estádio, que simbolizava o final da corrida. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em seguida: uma coisa eu faço. Não é assim que está no versículo 13? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Meus queridos, você que veio hoje aqui, isso é de extrema importância para a sua vida. Uma coisa é uma expressão importantíssima no cristianismo. Jesus Cristo disse para o rico que tinha cumprido, achava que cumpriu todos os ritos da lei: filho, você está tão perfeito no cumprimento da lei, só falta uma coisa. Quando vão interrogar o cego de nascença, perguntam: olha, diz logo que Jesus, aquele homem, aquele nazareno é um pecador mesmo. Ele diz: olha, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Quando Jesus está na casa de Marta e Maria, ele vê Marta ali ocupada em vários movimentos, em várias atividades, como muitas pessoas estão na igreja de Deus. Jesus diz para Marta: Marta, Marta, tu estás ocupada com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Sabe o que é essa uma coisa, meu irmão? Juventude, adolescentes da Igreja Batista, o que é essa uma coisa? Hein? Vocês não sabem, não? O que é essa uma coisa? Lembra aí do sábado. O que é essa uma coisa? Recomeçar. Recomeçar. Uma coisa que, nesse texto, é o simbolismo, é o significado de recomeçar. E é por isso que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. É justamente por isso que eu vim nessa noite falar com você. Para falar dessa uma coisa que é necessário para cada um de nós recomeçar. E o apóstolo Paulo fala do recomeço como um ato só, como uma decisão só, mas que ele vai dividir em 3 passadas. Então imagine aí você na caminhada cristã, na corrida, na sua raia, e Paulo vai dizer uma única ação, uma única decisão, mas dividida em 3 passadas. Que passadas são essas? Esquecendo, avançando, prosseguindo. Esquecer, avançar, prosseguir. Esquecer, avançar, prosseguir. Recomeçar é uma caminhada ininterrupta que envolvem essas 3 passadas. Portanto, nessa noite, olhando para esse texto, eu queria propor para você a mensagem central desses 2 versículos. E a mensagem central é o tema que eu elaborei para nós. Recomeçar é esquecer o passado, avançar no presente e prosseguir para o futuro. Lembre que nós estamos falando de uma coisa só, é uma atitude só, é uma decisão só, fracionada em 3 passadas, que se revezam dia após dia, momento após momento, esquecendo, avançando, prosseguindo. É o recomeçar. Vamos ver passada por passada nessa raia, cada um tome o seu ponto de partida agora e veja você nessa noite como está o seu coração. Se você está cumprindo com a lista de treinamento do apóstolo Paulo. Ele começa dizendo: o primeiro passo no recomeçar da sua vida, da minha vida, é esqueça o passado sem saudosismos. Esqueça o passado sem saudosismos. Versículo 13, a parte A, o apóstolo Paulo começa num verbo grego que pode causar confusão. Ele diz: esquecendo-me, segura o menino. Que é o meu sobrinho, por acaso. Está me ajudando aqui. Então, primeiro passo, esquecendo-me. E aí você pode pensar, mas o que significa esquecer?
O que Paulo está querendo falar com esquecer? Esquecimento é uma amnésia seletiva. É um esquecimento, é uma falta de memória conveniente. Eu vou passar água sanitária na cabeça e vou ter uma perda de memória conveniente aqui. Esquecer o que eu não quero lembrar e só lembrar as raivas que eu quero ter. É isso? Não, meu irmão. Esquecer não significa deixar de lembrar. A memória é importante. Você só está aqui porque tem memória. Segundo, as bases da boa teologia, da boa psicologia, os psicólogos não vão me deixar errar aqui, a memória é importantíssima, porque ela é o armazenamento das experiências e informações da nossa vida. Você só está aqui porque você tem memórias, você tem lembranças, portanto não há nada no Evangelho que te faça anular as suas lembranças. Fingir que não doeu, fingir que não foi pesado, enterrar aquilo que foi algo glorioso, um momento lindo da sua vida. Não é isso que significa esquecer. O apóstolo Paulo, quando diz esquecendo-me, ele está dizendo que ele não se deixa mais ser influenciado, ele ser afetado pelas coisas do passado. Passado existe na nossa memória. Mas o apóstolo tinha tomado a cada dia a decisão de recomeçar fazendo o quê? Eu não permito que nada do passado afete, tenha poder de afetação na minha mente. O que ele está dizendo é que eu entrego constantemente, de maneira deliberada, ao esquecimento qualquer pensamento das minhas realizações passadas. Então veja, meu querido, que o apóstolo Paulo, quando começa na caminhada, começa na sua corrida, ele tem uma atitude deliberada com o passado. Você precisa aprender a lidar com o seu passado. Para onde é que está direcionado esse esquecimento do apóstolo Paulo? Você me pergunta, continua no versículo 13, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Das coisas que ficam para trás. Paulo não faz um memorial dos seus grandes feitos. Ele não coloca na sala espiritual da sua vida os troféus das suas conquistas, como se isso fosse uma desculpa para não avançar, para não continuar na vida. Paulo não olha para suas dores, para suas tragédias, como algo que imobiliza, como algo que o paralisa, como uma desculpa para ficar letárgico, parado no seu lugar. E muitos nas nossas igrejas estão acorrentados ao seu passado. Nessa noite nós temos pelo menos 2 grupos de pessoas aqui. Existem pessoas que estão acorrentadas às suas tragédias. Tem pessoas que têm dores profundas na sua alma, que têm decepções com pessoas, pessoas que machucaram você, a sua mãe, o seu pai quando você era pequeno, a sua prima quando você tinha 5 anos, aquele bullying que você nem sabia que era bullying, porque nem sabia que era bullying. Tem gente que fica marcada para a vida e não consegue descolar o seu passado. Acorrentado, andando de fora, não sabe andar, porque as tragédias tomaram a sua consciência, a sua memória invadida, acorrentada. O cristão não vive preso às suas tragédias. O cristão sabe que tem muito desalgado para o Espírito Santo. Mas nós temos também pessoas que estão aprisionadas aos sucessos do seu passado. Você não é que não foi. Eu já fui senhor da empresa fulano de tal. Eu já fui gerente da taxa pública lá de Passo Fundo. E essas grandes conquistas se tornam o talento das suas vidas, mas não mais desfrutaram dessa conquista material paralelo. Ou então elas simplesmente acham que a sua vida já deu o que foi que deu. Meus queridos, o saudosismo é muito perigoso. Sabe por quê? Porque o saudosismo é a banalização das tragédias, é a idolatria das nossas conquistas. O saudosismo assassina possibilidades. Porque tem tanta gente parada nas igrejas, porque tem tanta gente sofrendo, porque tem tanta gente estacionada na vida espiritual, porque elas comungam, elas
se fazendo refúgio da sua própria história, aqui eu não consigo ser mais. E Cristo Jesus convida você nessa noite a se divorciar dessas cadeias em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está revelando a você, por um lado, as suas tragédias, todos nós temos tragédias, já falei para você que esquecer não é abandonar, não é fazer uma lavagem cerebral, é relacionar-se bem, é não ser afetado, é entregar o passado a Cristo Jesus. Do mesmo jeito, você precisa ter uma boa relação com as conquistas da sua vida. Sabe por quê, gente? Tem gente doente na igreja também pelo que fez de bom. Eu queria tanto, eu apostei tanto no fulano. E o fulano não vingou. O melhor momento da minha vida foi quando eu tinha 13 anos, namorei a menina mais linda da igreja. Aí depois ela me deixou, eu também fiquei. E acabou. Meu irmão, o primeiro passo da vida cristã é esquecer as coisas que ficam para trás. O esquecimento é aquela parte do percurso do corredor que já foi percorrida. Precisa ficar para trás. Você não pode correr de novo. Já passou. Então, em nome de Jesus, meu querido, nessa noite decida romper os grilhões do seu passado. Clame para Cristo Jesus. Se Ele está mostrando para você imagens, pessoas, situações, talvez o ídolo da sua vida seja você. Eu pensei que eu ia naquele momento conseguir, que eu ia conseguir casar com aquela mulher, com aquele homem. Eu pensei que o meu casamento ia ser perfeito. Eu pensei que eu ia conseguir aquele emprego, mas não aconteceu. E você parou na vida. Virou um ídolo para você. É você que é o seu ídolo. Essa imagem que você criou. Isso precisa ser entregue a Cristo Jesus. Portanto, nessa noite, lembre que esquecer é deixar tudo para trás para poder seguir em frente. Como é que a gente segue em frente? Segundo passo. O apóstolo Paulo continua. Segundo passo é avance no presente sem distrações. O verbo que o apóstolo usa agora no versículo 13 é interessantíssimo. O verbo é muito gráfico. Ele diz o seguinte, ele retrata a figura do corredor que se lança rumo à linha de chegada. Então, a imagem é de aquele corredor que se estica, que faz um esforço hercúleo, profundo, que retesa todos os seus grupos musculares. Não é, César? Para chegar num esforço violento para se lançar à frente. Avançar, meu querido, não é ficar parado. Avançar não é estar em estado estático. Eu estou vivendo o presente. Mas tem gente no presente, talvez cantando aquela sinfonia de Beethoven, né? Aquela de Beethoven. Deixa a vida me levar. Vida levar eu, né? Vamos lá. Meu querido, cristão não é assim. Cristão avança. Avançar significa esse esforço. Os comentaristas da Bíblia comentam, dizem, fazem nessa imagem um corredor correndo com todas as suas forças, se projetando à frente, quase que com a mão estendida alcançando o alvo. Portanto, estar no presente, meu querido, é estar ativo. Você precisa tomar controle da sua vida. Amém? Você precisa energizar os seus projetos. A sua vida precisa de decisão, de movimento. Cristão vive movimentando o seu presente. Tem gente que parou. Resolveu um pouco do passado, mas no presente, seja o que Deus quiser. Não é isso que diz o apóstolo Paulo. Ele diz avançando, esse esforço, essa energia que precisa ser canalizada, mas para onde? Ele continua no versículo 13, a parte B agora. Avançando para as coisas que estão diante de mim. As coisas que ficaram para trás precisam ser deixadas de lado. E as que estão à frente precisam tomar o seu lugar. O cristão é convocado a viver no presente. Tem gente que não está vivendo o presente.
Ou está no passado, ou está no futuro. Mas no presente ele não está. O apóstolo diz que a gente precisa concentrar, porque você sabe, um corredor precisa de um esforço, precisa de treinamento, precisa trabalhar os seus músculos, mas esforço é inútil se não houver concentração. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Valeu. Vou repetir. Quando nós estamos correndo, é preciso ter muito esforço, muito treinamento, mas esforço sem concentração, sem foco, é inútil. Para onde é que o apóstolo Paulo está direcionando o nosso esforço de avanço? Para as coisas que estão diante de mim. Para as coisas que estão diante de você. Tem gente que não está direcionando o seu foco para o que está à frente. Tem pessoas olhando para um lado. Tem pessoas olhando para outro lado. Tem pessoas que estão distraídas na sua vida cristã. Estão se deixando distrair. Perderam o foco. Estão fazendo até um esforço danado. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou na igreja. Eu estou na igreja na quinta, no sábado, segunda de manhã, culto de oração, estou lá também. E a minha vida não vai para frente porque você botou o foco no lugar errado. Avançando para as coisas que estão diante de mim. A gente precisa ter foco, concentração no que é necessário. Tem gente tentando inovar na carreira. Vou pegar agora, vou deixar de fazer a linha reta, vou dar uma diagonalzinha agora, para descansar um pouquinho. Tem gente ouvindo, tirando o olho do alvo, que a gente vai ver daqui a pouquinho já, e colocando os olhos na paisagem, nos espectadores. Está correndo aí, eita, fulaninho de tal lá na arquibancada, cara. Um corredor pode correr bem assim? Pode ou não pode? Não pode. O corredor precisa manter um esforço focado, porque qualquer distração pode fazê-lo cair. Tem muita gente se distraindo na igreja. O que está distraindo você? Perceba, olhe o seu coração agora. Talvez você está se distraindo com o seu trabalho, que é uma coisa ótima, mas não pode roubar o foco da sua vida. Avançar é guiar-se, é concentrar o seu esforço para o que está adiante. E o trabalho não pode se colocar como obstáculo. Tem gente sendo distraída com a namorada, com o namorado, com o esposo, com a esposa. Mas meu esposo está um negócio sério, então eu vou ficar em casa também. Mas está difícil a minha esposa, então para mim não vai dar também. Corra você na sua raia. Tem gente se distraindo com política. Política é ótimo, mas o político não pode roubar o seu esforço. E a igreja de Deus está caindo no erro de esforçar-se, de concentrar-se no lugar errado. Avançando para as coisas que estão diante de mim. É preciso avançar sem deixar se distrair por coisa nenhuma. Porque avançar é não se deixar distrair para manter um esforço concentrado. Mas concentrado em quê? Nós vamos para o último passo aqui, eu vou terminar nessa noite. O apóstolo Paulo então diz o terceiro passo desse recomeço. Esquecendo-me significa romper o passado, romper os grilhões do passado, abandonar o passado. Avançar, que significa concentrar esforço no que está adiante e prosseguir. Terceiro passo, prossiga para o futuro com objetivo. Eu não sei se você percebeu a dinâmica do apóstolo Paulo, mas ele mostra aqui uma outra forma de tempo na vida do cristão. Nós normalmente pensamos em passado, presente e futuro. Mas o apóstolo está mostrando que a vida do cristão é o futuro que flui para o presente, que passa para o passado. O cristão olha com objetivo para o alvo. É para aquilo que está além. A vida do cristão não é determinada pelo seu passado, é determinada pelo seu futuro. E daí que brigaram com você? E daí que você sofreu um trauma? Olha para frente, para quem você já é em Cristo Jesus, prossiga.
Prosseguindo para o alvo, é olhar o que eu já sou em Cristo Jesus. Já me assentei nos lugares celestiais em Cristo. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Eu olho para o alvo, para o que está à frente. Aleluia. Prossiga para o alvo. A palavra prossiga aqui também é muito interessante. O verbo significa um caçador perseguindo avidamente a sua caça. A caça vai à frente, o caçador vai no encalço. É aquela perseguição, é aquela ambição, é aquele desejo. É assim a sua vida em Cristo Jesus. Qual é o objetivo que você está perseguindo? O que é que você está buscando? Prosseguir é perseguir com avidez. É manter o foco, é estar na corrida, é manter a sua vida diante em estado persecutório da graça de Deus. Eu vou avançando no caminho, concentrado, perseguindo com todas as minhas forças o alvo em Cristo Jesus. O que é que você está perseguindo? Qual é o foco hoje da sua vida? O foco mesmo, o alvo. Aliás, a palavra algo, no grego, ele diz prossigo para o alvo. É literalmente a fita diante da meta na parte final do circuito. Alvo era aquela fita que ficava na parte final. Portanto, Paulo não tira os olhos do final. Ele está correndo a carreira em Cristo. Ele como atleta, fazendo os 3 passos, se esquecendo, avançando, prosseguindo com os olhos da fita. Eu preciso romper essa fita. Ela é o meu objetivo. E aqui a gente termina o texto nessa noite. O apóstolo Paulo diz, agora no finalzinho do versículo 14, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. E essa é uma expressão linda, meus irmãos. Soberana vocação de Deus é um termo que a gente pode literalmente traduzir como chamado para o alto. Soberana vocação, vocação é chamamento, soberano lembra a Deus. Então, se a gente traduzir literalmente o grego, é chamar para o alto. Somente essa visão do grego te faz lembrar que Deus te chama para maiores alturas, para o prêmio da soberana vocação, aquilo que está adiante e acima em Cristo Jesus. Olhe para o alto. Tem tanta gente olhando para as coisas da terra, olhando para o que está do lado. Olhe para o que está para cima e para o alto, que é o alvo da tua vida, que deve ser o alvo da tua vida. Mas também tem aqui, meu querido irmão, um link com a pista de corrida. Sabe o que era a soberana vocação? O chamamento para o alto? Quando o juiz presidente da corrida pronunciava o vencedor, ele chamava o corredor vencedor para a plataforma de cima, para ele receber os louros da sua vitória. E aí o vencedor, você já viu isso? Subia no degrau mais alto, como primeiro, e era coroado diante de todas as pessoas. Isso significa subindo. A soberana vocação significa esse chamamento do supremo juiz naquele dia, que vai dizer, vem filho, eu vou te dar o primeiro lugar na caminhada em Cristo Jesus. O versículo 14 também nos chama para o versículo 12, remete para o versículo 12. O versículo 12 tem o mesmo fraseado, olha aí o que diz o versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mais uma vez ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Por quem? Por Cristo Jesus. Como é que termina o versículo 14? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é uma redundância. O apóstolo Paulo não está dizendo Deus e Cristo e o Espírito Santo e Deus e Cristo. Não é repetição frívola. Tem sentido. O que o apóstolo está dizendo é que só há sentido na vida no chamamento em Cristo Jesus. Ele está lembrando da sua vida ali anterior
ao seu chamado. Paulo era o perseguidor da igreja. Paulo andava na sua própria raia, fazia o que ele queria, vivia segundo os seus objetivos, até que um dia o Senhor Jesus Cristo olhou para ele na estrada de Damasco e conquistou o apóstolo Paulo e disse: filho, você não vai mais correr em Damasco, você vai correr agora no caminho da vida eterna. A palavra conquistar também significa agarrar. Paulo está dizendo que ele foi agarrado em Damasco. Um dia a minha vida foi transformada, eu virei um atleta de Cristo, porque Cristo desceu do céu e me agarrou. E me agarrou para a vida eterna. E é por isso que eu estou correndo, porque agora eu vivo para agarrar aquilo pelo qual eu fui agarrado. Cristão, você que é servo de Deus, lembre que a sua vida tem objetivo. Você está aqui não para fazer a sua vontade, você está aqui para conquistar aquilo pelo que você foi conquistado. Jesus um dia na sua vida agarrou você e disse: você vai ser meu, e você vai fazer a minha vontade, eu vou te botar para correr como um verdadeiro atleta. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu concordo aqui, esse pensamento não é meu, é do William Berkeley. Ele termina dizendo aqui para nós: em Cristo Jesus, cada ser humano é agarrado com uma finalidade. A sua vida é importantíssima, é irrepetível. Você tem uma história que Deus vai fazer, vai contar, vai fazer acontecer somente em você. Isso não é terapia simples, isso não é livro de autoajuda, isso aqui é teologia bíblica. O apóstolo está dizendo que existe sentido para a vida. Você pode olhar para essa pandemia e não entender nada do que está acontecendo, mas você pode dizer: eu creio em Cristo Jesus, que Deus ainda está no trono, guiando a minha história para fazer a sua vontade, para que a glória seja dada ao nome dEle. Em Cristo Jesus existe sentido para a vida. Cada um, como diz o William Berkeley, é um sonho de Jesus. Cada um de nós precisa prosseguir durante toda a sua vida para realizar o propósito para o qual foi agarrado em Cristo Jesus. Você está realizando na sua vida o propósito pelo qual Deus te chamou? Prosseguir, meus irmãos, é perseguir o objetivo que Deus estipulou para a sua vida. Esquecer, avançar, prosseguir. Somente em Jesus Cristo a vida tem sentido. Se você está aqui hoje à noite e não tem esse relacionamento com Jesus, você não veio aqui por acaso. Deus veio para agarrar você e colocar você nessa pista gloriosa de vitória e felicidade eterna. Mas se você já conhece a Cristo, Jesus está dizendo para você do alto: filho, lembre mais uma vez, para que eu chamei você? Em Cristo Jesus, a gente pode romper os grilhões do passado. A gente pode se concentrar no presente e prosseguir projetando a nossa vida para o futuro, para dias melhores, para as coisas novas em Cristo Jesus. Há um tempo novo se levantando para você, meu irmão. Há um tempo novo para você, minha irmã. Em Cristo Jesus, todas as coisas são feitas novas. Que nessa noite você decida, em nome de Jesus, ser um corredor obstinado que vence a linha de chegada. É tempo de recomeçar.